bastante sobre a bondade de Deus, né? Que Ele é bom, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. O Senhor não nos trata de acordo com elas. E a própria palavra diz que as misericórdias do Senhor, irmãos, são a causa de não sermos consumidos. A gente gosta de pensar, isso é muito natural na gente, né? Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Eu acho que eu preciso falar sempre, eu falo sempre me lembro disso. Nós não somos bons por natureza. A Bíblia também afirma isso. Não tem nenhum que faça o bem, não há nenhum que seja justo, nenhum. A gente tem a tendência a se comparar com outras pessoas que cometem crimes ou fazem maldades inimagináveis, e diz: nossa, eu não sou tão mau assim. Nós somos tão maus assim. Por que a gente não fez o que tal pessoa fez? Bom, tem aí as regras sociais, às vezes assim, algo que, né, a gente teme, o fato de Deus, né, ter nos resgatado, mas a maldade é a mesma. Eu queria compartilhar com vocês algumas ideias, e o versículo chave aqui está em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim também, me perdi aqui. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos entender um pouquinho. Isso aqui tem um contexto, né? O capítulo 6 começa com Paulo falando que nós estamos livres do pecado por causa da graça. E aí ele começa dizendo, então, o que a gente vai dizer? Por causa da graça a gente vai continuar pecando porque a graça aumente? É um pensamento lógico da época, e Paulo já fala, não, de jeito nenhum, né? Porque assim, é absurdo. Como é que você vai viver no pecado se já morremos para o pecado? Não tem como, né? Então, aí, no versículo 11, ele termina essa ideia dizendo: considerem-se mortos para o pecado. Considerem-se. Vocês já estão mortos pela graça de Jesus, sim. Vocês não pecam mais? Não, isso não é verdade, nós pecamos. Mas vocês têm que se considerar mortos, ou seja, você não é mais dominado pelo pecado. Ele não tem mais domínio. Ele continua depois, né, se vocês puderem dar uma lida assim, a partir depois do versículo 12 até o 14, ele complementa essa ideia. A partir daqui, né, queria meditar um pouquinho. Quais as coisas que acontecem com você que provocam as mais fortes emoções em você? Pode ser emoções boas e pode ser emoções ruins. Por exemplo, o que é que deixa você com raiva? Muita raiva, muito revoltado. A gente estava conversando, né, Olinda, hoje, um pouquinho antes do culto, né, a situação do Brasil, as corrupções que ocorrem deixam a gente muito revoltado. Mas que outras coisas deixariam a gente revoltado? Por exemplo, você está dirigindo e você leva uma fechada, aquela muito tosca mesmo. O cara sem noção fecha você. Isso te deixa com muita raiva. Alguns ficam com tanta raiva que xingam, né? Melhor não perguntar quem xinga. Mas o que te deixa? Se você for acusado injustamente de algo, quando você é acusado injustamente, isso te deixa com muita raiva? O que te deixa com muita raiva? O que te que desperta em você emoções fortes? Por exemplo, se você vê um filhote de cachorrinho, quem gosta de cachorro, a gente derrete, né? A gente gosta. Se for de filhote de salsicha, então, nossa, aí melhor ainda. É algo que desperta a emoção forte em nós. Queria que vocês pensassem um pouquinho. O que é que desperta tanto as emoções boas quanto as negativas, aquelas que a gente quer esconder? A gente não quer mostrar muito, não. O que os irmãos da igreja vão pensar, né? Se eles souberem que eu reagi dessa maneira.
Mas eu queria que você pensasse com você. Há algo errado em sermos despertados para emoções fortes? A princípio não. Mas e quando essas emoções fortes se tornam um pecado? Por exemplo, nossa paz. A paz que Jesus disse que Ele dá não como o mundo dá. Não é a tranquilidade que o mundo dá. A tranquilidade do mundo é aquilo que a gente muitas vezes canta na cultura brasileira no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a paz do mundo. Mas Jesus falou, não é essa a paz não. A paz que eu dou é quando você não tem dinheiro no bolso e não tem saúde para dar e vender, ainda assim você se sente em paz. Mas o que abala essa paz, irmãos? Nós vivemos em constante, parece que, pelo menos no Brasil, um constante sobressalto, É o dinheiro que não dá, é uma doença que aparece do nada, é alguma coisa ruim que acontece com algum ente querido, um filho, algum amigo. Essas coisas nos abalam e essas coisas tiram a nossa paz. Circunstâncias que nós não controlamos, muitas vezes vêm para tirar a nossa paz. Como é que nós reagimos a isso? Muitas vezes, por causa dessas circunstâncias, nós ficamos ansiosos, preocupados, com medo ou irritados, não dormimos à noite, então nós perdemos a paz de Cristo. Então essas emoções que provocam isso, então elas já estão no nível do pecado. Agora imagina um homem morto. Um homem morto. Um homem morto, uma pessoa morta, se irrita com alguém? Não. Um homem morto se preocupa com o futuro? Não. Ele tem medo do que possa acontecer com ele? Não. E por quê? Porque ele está morto. Não se pode fazer mal a alguém que está morto. Agora vamos comparar com isso que Paulo diz aqui. Considere-se mortos para o pecado. É a mesma ideia. Do pecado não nos abalar mais. Não ter poder de nos causar ansiedade, medo, irritação. É a mesma ideia, irmãos. Jesus falou que Ele é suficiente, Ele disse que nada pode nos abalar. Então, se nós ficamos abalados, é porque Cristo não está sendo tão tudo assim para nós. E nós somos frágeis nesse ponto, eu creio que, pelo menos para mim, a emoção mais forte, aquela que realmente me abala, é a insegurança. E a insegurança pode surgir de diversas situações diferentes da vida. Por exemplo, no Brasil nós vivemos a situação de violência urbana. Então, muitas vezes você não sai mais à noite, porque você se sente inseguro por causa da violência que você pode sofrer, como um assalto, por exemplo. Existe a violência no trânsito, que nos causa também insegurança, medo de ser sequestrado. Eu acho que, talvez, não sei se todos, mas alguns de vocês ou conhecem alguém que já foi sequestrado, aquele sequestro relâmpago, ou já foi sequestrado. E esse medo nos causa insegurança, medo de ser roubado. Se você mora numa casa, você põe alarme, câmera, mas será que mesmo isso te dá segurança total? A gente se sente inseguro. Quando a gente estava no Japão, esse tipo de insegurança que eu falei para vocês praticamente não existe. A violência lá é muito baixa. Ela existe, mas é muito baixa. Lá é diferente, a instabilidade no emprego, o salário baixo, o cara quer fazer o pé de meia dele e não consegue. Uma pergunta: será que a gente estaria mais seguro se a gente tivesse mais dinheiro, um ótimo emprego, uma casa bem legal? A gente se sentiria mais seguro com tudo isso? Ou a falta dessas coisas altera o nosso humor, visão de vida? Eu confesso para vocês que às vezes eu me sinto assim. E quando eu me sinto assim, é porque eu não estou confiando no Senhor.
não estou confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha situação financeira, está no controle da minha saúde, está no controle da minha segurança. Pode acontecer tudo, né? O contrário disso pode, mas está nas mãos dele. É diferente, né? Se eu ficar doente, o que vai determinar a consequência dessa doença não é a doença, é o Senhor. Ele está no controle. E se for o melhor para mim, que essa doença me leve à morte, ainda assim eu não estou sob o controle da doença. Todo o controle sob o controle do Senhor. O apóstolo Paulo fala algo interessante em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Não é que é chato, ele é uma verdade tão cristalina que até nos incomoda. Filipenses capítulo 4, versículo 12. A Bíblia nova tem a folha grudadinha. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo, ele era um autônomo, né? Ele era um fazedor de tendas. E aquela coisa, né? A missão principal da vida dele não era fazer tenda, era pregar. Então ele vivia apertado. Em termos de dinheiro, ele vivia apertado, né? E aqui ele diz o seguinte: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Sabemos ser agradecidos nas duas situações, tanto na abundância quanto na necessidade, porque ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Numa outra versão diz: aprendi a estar contente em qualquer situação. Contente é difícil, né? Passar por ela, tá bom, vamos passar, mas a gente passa reclamando, até falando: Senhor, por que está acontecendo isso? E reclama. Eu estava, como eu falei para vocês, estou lendo aí o Velho Testamento. Então o povo de Israel no deserto, então um pouco antes de entrar na terra prometida, Deus lembra a eles todos tudo aquilo que provou o cuidado de Deus durante 40 anos. Ele falou: vocês não passaram fome, não. Eu mandei o maná do deserto, do céu para vocês comerem. Carne veio do céu para vocês comerem. A roupa de vocês não gastou. A sandália não gastou. Vocês andaram 40 anos no deserto, não gastou nada disso. Como é que vocês não percebem essas coisas? E várias vezes, durante o trajeto aí, eles ficavam reclamando, iam para Moisés: Moisés, era melhor ele ter ficado lá no Egito. Era melhor ser escravo. Era isso que eles estavam querendo dizer. Em Salmo 122 diz que o socorro vem do Senhor. Então, eu creio que esse é o estilo de vida, daquele que conhece o Senhor. Não se deixar abalar pelas circunstâncias. Confiar em Deus, confiar em Jesus, não é só acreditar que Ele existe, é colocar a vida e a existência, todas as circunstâncias da nossa vida, proteção, em Jesus. Confiar que Ele está no controle. Aconteceu algo ruim, Ele está no controle. Tem algo aí, não tem nada que aconteça conosco que fuja de um propósito que Deus tem para nós. E o propósito, irmãos, é sempre fazer com que nós cheguemos mais perto de Jesus. Fazer com que a gente aprenda a ver o que é vida com Deus. O propósito é sempre este. Tudo o que ocorre na nossa vida é para nos levar mais perto do Senhor, para confiar menos em nós, para sermos menos abalados pelo pecado. João 16,
33, diz o seguinte, João capítulo 16, versículo 33, também é um versículo bem conhecido. Fala assim, é a passagem que ele fala da paz que ele dá, né? Mas o 33, olha, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Não tem como. Mas tenham bom ânimo. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu gosto mais da outra versão que fala, tenham bom ânimo. É um pouquinho diferente de coragem. Como é que está o seu ânimo hoje? Esse bom ânimo de Jesus não depende da alegria que a gente tem quando está com os amigos, não depende da aparente segurança material, não depende de conforto, não depende de sucesso. Esse bom ânimo não depende disso, irmãos. Esse bom ânimo, ele é equilibrado, tem uma direção, tem objetivos. Quando nós temos bom ânimo, nós continuamos firmes no Senhor, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a tristezas. Não é rir o tempo todo. Eu me lembro de um cântico bem antigo, talvez que Salsa conheça. A gente não canta mais há muito tempo, porque tem um momento que a gente percebeu, peraí, tem uma coisa errada nesse cântico aí. Ele fala assim, dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Até aí tudo bem. Aí fala lá, a continuação é que é um problema. Quem tem Jesus gosta de cantar. Tá. Anda sempre sorrindo mesmo quando não dá? Aí não. A Bíblia não fala que a gente tem que estar sorrindo quando sente dor, quando está passando por uma crise. Mas fala para a gente confiar no Senhor. Quem compôs, eu não sei quem compôs, teve até uma boa intenção, mas não percebeu que aí tem algo que não é bíblico. Quem tem Jesus não está sempre dando risada, não. Aliás, a Bíblia fala que aqueles que semearem com lágrimas, aí vão colher o fruto. Então, bom ânimo vem da fé. Claro, vem das promessas de Deus, lógico. Bom ânimo não é do nada. Não é algo que tenho que me convencer de que eu tenho que continuar firme, ter coragem para viver a vida. Não. Vem das promessas de Deus, claro. E Ele não falha. Esse bom ânimo não é apenas para a gente viver sem ansiedade, viver sem medo ou sem irritação. Não. Esse bom ânimo, irmãos, é o que nos dá ousadia para ter fé e para viver essa fé. É esse bom ânimo que nos dá ousadia para a gente ficar firme nos alvos pessoais que estão relacionados ao reino de Deus. É esse bom ânimo que nos faz testemunhar de Jesus para outras pessoas, mesmo quando elas não estão nem aí para a mensagem do Evangelho. É esse bom ânimo que nos leva a isso. Se não está nos levando a isso, temos que entender melhor. Temos que buscar esse ânimo, essa coragem do Senhor. Buscar a paz do Senhor. Muitas vezes, muitas pessoas no mundo, gente, dá para entender, somos seres humanos e isso acontece conosco. A alegria termina quando vem alguma crise. Qualquer que seja ela, a alegria já... E aí está tudo bem? Mais ou menos, estou com isso, estou com aquilo. Claro, a gente pode dizer, não, você está tudo bem? Não, minha saúde está meio, estou com um problema e tal. Não há problema em citar aquilo que está nos afligindo. Isso não é um problema. O problema é quando nós deixamos de ter bom ânimo no Senhor por causa desse problema. Também não é nenhum problema a gente se sentir triste por causa do problema. Claro que não. Mas o sentir-se triste deve vir acompanhado sempre, mas o Senhor está no controle. Eu estou triste, não está gostoso, a situação que eu estou passando não é confortável, não me dá prazer, mas eu confio que o Senhor está no controle. Essa declaração, irmãos,
que um homem morto, por exemplo, não pode fazer. Mas um homem morto para o pecado pode. Então, o que Deus está falando para nós aqui? Vocês vão passar por aflições. Podem ser doenças, podem ser mortes, pode ser os medos, as inseguranças, vocês vão passar. Mas não desanimem. Percebe? Jesus não está dizendo aqui, vocês vão passar por aflições, mas não fica triste, tá? Fica rindo o tempo todo. Não é isso. Fala, não desanima. Porque eu estou no controle. Então é esse reconhecimento, irmãos. Todos nós podemos, se cada um pegar um papel aqui, listar as coisas que não estão tão legais na nossa vida. Todos nós. Mas que a gente possa fazer essa listinha, sim, vamos fazer a lista. Uma sugestão, faça essa lista. Mas escreva embaixo. Mas o Senhor está no controle. Esse é o segredo. Não vamos deixar que essas emoções abalem a nossa paz e nos faça pecar com elas. Chegar ao ponto de pecar. Sentir a emoção não é um problema. O problema é quando essa emoção forte, especialmente as negativas, nos levam a perder a certeza de que Jesus, de que Deus está no controle. Deus está no controle. Pensa na situação que você está passando hoje, que te deixa muito triste. Deus está no controle. Amém? Em nome de Jesus, Ele está no controle. Não está assim, Jesus, caramba, aconteceu lá um negócio, nem percebi, coitado do Rosinha. Não é assim. Deus está no controle. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Continue confiando. Eu estou no controle. E essa certeza que fazia Paulo declarar coisas como viver é Cristo, né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Que declaração! Uma vez eu estava numa reunião de oração e eu não lembro que situação que eu falei isso. Todos os crentes ali, pelo menos diziam-se, né? E aí eu disse, não, eu não quero morrer não. Não acho esse versículo certo. Eu falei, olha, pensa bem, se você morrer, você vai estar com Jesus. É a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, vida eterna já com Deus. Enquanto você está vivo, viver é Cristo, dependendo dele e pregando Jesus. É isso. Tudo que a gente fizer, que esteja direcionado para, no caso da nossa vida aqui, direcionado para falar de Jesus, para mostrar às pessoas Jesus na minha vida. Mas não, eu quero viver, não quero morrer não. Se alguém perguntar, você quer morrer hoje? Olha, queria mesmo e talvez não, porque ainda tenho coisa a fazer. Mas, Jesus, chegou a tua hora, vamos embora, Senhor. Por quê? Mas como é que vai ficar sua esposa, seus filhos? O Senhor está no controle. Eles vão chorar? Claro. Lógico. Evidente. Se a minha querida for embora também, claro que eu vou chorar. Óbvio. Quero que ela fique junto comigo. A gente quer, né? Morrer de mão dada junto. Ao mesmo tempo. Vai acontecer? Pode até ser, mas é quase improvável. Normalmente não é assim que acontece. Mas Deus está no controle. Essa certeza conforta nosso coração. E a certeza do reencontro. Se a gente não tiver essa certeza, também as coisas perdem um pouco o sentido. Mas isso é a vida que Jesus nos promete e nos oferece. Então, mais uma vez, irmãos, Jesus dizendo para você, dizendo para mim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava falando para os discípulos. As palavras de despedida dele para os discípulos. Então tenha bom ânimo.
estou no controle. Eu venci o mundo. Significa isso. Eu não morri para ficar. Eu morri, vou morrer, né? Porque ele ainda não tinha morrido. Vou morrer, mas vou ressuscitar. Porque estou no controle. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ânimo que o Senhor nos dá, pelo ânimo que o Senhor renova em nós. Ajuda-nos, Pai, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, a confiar sempre em Ti, Senhor. A lembrar, ajuda-nos a lembrar, Senhor, de que o Senhor está sempre no controle. Nada pega o Senhor de surpresa. Nenhuma situação que ocorre conosco está fora dos Teus planos para nós, Senhor. Da Tua vontade para nós, que é boa, agradável, perfeita, Senhor. Ó Pai Santo, abençoe este povo que se reúne aqui, Senhor, cada um de nós, e nos ajuda a ter bom ânimo, Senhor, para que as emoções negativas, ou mesmo as positivas, não nos levem a pecar contra Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Algum aviso, algum...